e o judiciário, inclusive, pouco a pouco, nesse sentido de restabelecer limites ao exercício do poder. E restabelecer limites à maneira como esses indivíduos estão se colocando na sociedade. Agora, eu não sou muito otimista em relação a uma resposta ao judiciário como protagonista dessa mudança. Eu acho que a mudança tem que partir da sociedade. Você vai em bairros dominados pela milícia em que grande parte da população está batendo palma para eles, para os milicianos. Campo Grande é um exemplo, né? Nós temos que começar a dialogar com a população, nós temos que começar a ressignificar o que é certo e o que é errado. A gente está vivendo uma inversão total de valores. Como eu disse, né, o egoísmo virou virtude e a solidariedade é vista como uma fraqueza. Nós temos que mudar essa chave, nós temos que mudar essa maneira de pensar. E eu acho que isso tem que partir de ações concretas no seio da sociedade, que é vítima, e muitas vezes uma vítima inconsciente desses grupos milicianos, desses grupos paramilitares. Ainda pegando carona com relação a isso que você destacou de ameaças, né? Algo muito sério aconteceu, relatado aí com relação à sua pessoa. E é de conhecimento também, doutor, que a sua vida particular, né? O senhor é casado com a Márcia Tiburi, que hoje não... O senhor está aqui no Brasil, né? Acredito eu, e ela está na França. Ainda na época foi falado de um exílio, porque ela vinha... acho que a família de vocês, no caso, acaba sendo muito visada e muito atacada, e dessa forma tão perigosa... E na época tentaram até desconsiderar isso, né? De fato, hoje o senhor está aqui, ela está lá. O que dá para falar com relação a isso? Tem a ver com isso? Vocês têm medo? Vocês se protegem? São duas figuras que acho que mexem muito com essas posições de poder, né? Como é viver no Brasil assim? Bem, a Márcia foi vítima de uma campanha terrível de fake news, de distorções de fala dela. Não só ela, mas várias personalidades brasileiras do campo da esquerda passaram a sofrer processos de demonização, de desconstrução, orquestrados por... Aliás, não só no Brasil, isso é um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos também. Mapearam determinadas personalidades e passaram a produzir uma campanha de difamação, uma campanha de demonização contra essas pessoas. A Márcia, o Jean Willis, a Débora Diniz, tem uma série de figuras que sofreram muito isso. A nossa casa chegou a ser invadida no Rio de Janeiro. Entraram, abriram todos os armários, não levaram nada, não colocaram nada, não fizeram nada, mas foi um movimento extremamente agressivo, né? Mais um sinal de aviso, coisa. Nós registramos ocorrência, a polícia não descobriu rigorosamente nada do que teria acontecido. As aulas dela eram invadidas por bolsominions, por pessoas da extrema-direita que não deixavam ela dar aula aqui no Brasil. Os eventos recebiam ameaças de morte. O último evento que a Márcia participou no Brasil, quando ela decide sair, e ela não sai para a França, ela sai para os Estados Unidos a partir de um convite de uma organização norte-americana. Mas o último evento que ela participou no Brasil foi terrível, porque mandaram um aviso aos patrocinadores que se não desconvidassem ela, ia ter morte no evento. Então ela foi fazer um lançamento de um livro com um cara com uma metralhadora ao lado dela, com um baita sistema de vigilância, revistando cada mochila, cada pessoa que entrava, porque era uma ameaça de produzir um massacre no lançamento. E isso é um lançamento de um livro, era um romance, era uma coisa bizarra. Mas, de fato, a vida aqui no Brasil, para ela, estava impossível. Sendo ofendida, indo ao mercado, indo a padarias, muita ameaça de morte. Nós contamos, pode parecer exagero, mas foi necessário fazer um dossiê. Nós contamos mais de 90 mil ameaças de morte. Ameaças de morte, fora outras ofensas. 90 mil é muita coisa. Tá bem, óbvio, deve ter robô, deve ter boot, sei lá, mas dá a ideia do ódio que foi construído nessa sociedade brasileira. Então, Márcia vai para os Estados Unidos, depois ela tem um convite para dar aula em Paris 8. Paris 8 é uma das grandes universidades progressistas da França, universidade fundada por Michel Foucault e etc. Ficou muito contente, foi para lá. Eu estava fazendo um pós-doutorado na França, então foi bom que conseguimos juntar nossas agendas
e ficamos juntos lá durante um ano. Mas para ela a vida estava muito difícil. E isso é um movimento que é muito claro, né? Pessoas que incomodam, ou que fazem um discurso na contracorrente, ou que são identificadas como pessoas que podem representar algum tipo de obstáculo a esse projeto de poder, miliciano, esse projeto de poder autoritário, neoliberal, estão todas elas sendo demonizadas e atacadas e ofendidas, vítimas de fake news e coisas do tipo, né? Então, partes de palestras que ela fazia eram distorcidas, tiravam do contexto para dizer coisas que ela não dizia. Ou quando ela estava sendo irônica, pegava aquilo como se ela estivesse falando seriamente sobre o assunto, etc. E numa sociedade cada vez mais empobrecida do ponto de vista da linguagem, cada vez mais empobrecida subjetivamente, que as pessoas cada vez mais são vítimas de um processo de idiotização que é necessário para controlar as subjetividades, para controlar as condutas, isso ganha ainda mais força. Então foi isso. Também sofri em muito menos escala, mas também sofri várias ameaças de morte. No mais das vezes você vê ali que são pessoas muito perdidas, muito ignorantes, algumas idiotizadas completamente, e algumas vezes as mesmas frases, quer dizer, dando a impressão de que é um processo de reprodução mecânica de ameaça. Mas eu acho que é difícil não deixar de se posicionar diante do que a gente está vivendo no Brasil. Não dá para se omitir, né? Aquela história lá que o aniversariante de hoje falava, né? Melhor morrer em pé do que viver de joelhos, né? Quer dizer, a gente tem que resistir. O Brasil é o nosso país, Márcia também, mesmo estando na França, não se furta ao debate público no Brasil. E a gente tem tentado fazer isso, né? Quer dizer, aproveitar a esfera pública para difundir ideias, difundir argumentos, discutir, debater. Nós não trabalhamos com certezas, muito menos certezas delirantes e paranoicas, como muitos dos nossos adversários. Mas a gente está disposto a tentar melhorar um pouco a arena pública, tentar melhorar um pouco o espaço público, participando de debates e de conversas como essa que nós estamos tendo aqui. Aliás, programas aí como o de vocês é fundamental nesse sentido de abrir um pouco o debate, tentar falar de uma maneira cada vez mais informal, cada vez mais compreensível para um leque ainda maior de pessoas, porque se nós seguirmos esse caminho, que é o da idiotização da sociedade, que é da interdição do debate, da interdição da fala daqueles que pensam diferente, nós vamos viver aí cada vez mais uma caminhada em direção à barbárie, em direção à destruição da civilização. A gente está vivendo esse momento de desdemocratização, de descivilização, e nós temos que frear isso. E vamos frear isso através da cultura da educação e do debate. Considerando isso que você acabou de falar, ainda é possível hoje a gente pensar na instituição de outros sistemas socioeconômicos, né? Exemplo, socialismo ou um novo sistema que venham a se pensar, para a gente superar esse momento trágico da humanidade como um todo, né? E ainda por cima considerando os problemas que vão vir por aí, que já estão claros há mais de 20 anos, como o ecológico, né? Porque eu queria saber também a sua visão em que medida que a democracia como está se torna ultrapassada, né, frente às exigências desse hipercapitalismo mundial integrado que a gente está inserido hoje. Bem, a democracia ela se revelou para o capitalismo desse modelo neoliberal como um obstáculo. Respeitar a democracia significa diminuir o lucro dos detentores do poder econômico. Significa diminuir o projeto de acumulação ilimitada. Respeitar o meio ambiente significa diminuir o lucro dos detentores do poder econômico. Significa um obstáculo ao projeto de acumulação ilimitada. Então, esses valores que são fundamentais para a vida em comum, eles são cada vez mais demonizados e cada vez mais desprezados pelos detentores do poder político, que não raro exercem também o poder econômico. O capitalismo, nessa versão neoliberal em especial com o fim do chamado socialismo real, com o fim do comunismo na União Soviética, ele passou a se apresentar como natural e como a única opção. Tem uma frase famosa da Margaret Thatcher que dizia mais ou menos isso, né? Não há opção,
não há o que fazer a não ser adotar o neoliberalismo. E isso é uma grande construção ideológica, uma grande falácia. Não há nada de natural num sistema que oprime e que gera tanta morte quanto o capitalismo. As pessoas acusam alguns modelos do socialismo real de serem totalitários, de terem causado morte. De fato, tiveram muitas distorções, muitas mortes foram causadas, mas nada se compara às mortes causadas pelo capitalismo nessa versão neoliberal que não encontra qualquer tipo de limite, não limite ético. Você vê essa opção clara pela privatização do sistema de saúde, pela privatização, pelo desmonte do sistema educacional. Tudo isso gera morte, gera desgraça, gera sofrimento. Só que esse sofrimento é visto como algo inevitável. E não há nada de inevitável. Então é possível nós adotarmos outro modelo tranquilamente e não é difícil pensar os rumos que nós poderíamos seguir. Em especial, essa ideia de que nós temos, de novo, que ressignificar determinados fatores, determinados valores como inegociáveis. Não dá para negociar com a crise climática. Não dá para dizer que a crise climática é uma mentira, é algo falso. O mundo vai acabar. As pessoas, para não perder dinheiro, para não diminuir a margem de lucro, apostam numa aceleração do fim do mundo. É algo doentio, é algo perverso. Não dá para acreditar que direitos fundamentais podem ser afastados para permitir mais lucro do mercado, um funcionamento mais livre do mercado, um funcionamento mais natural de algo que efetivamente não é natural. Então, eu acho que não há opção, na realidade. Nós temos que mudar o rumo, nós temos que abandonar esse modelo capitalista neoliberal que hoje se apresenta como inevitável e, a partir de pequenos atos, de pequenas rupturas com esse modelo hegemônico, nós vamos conseguir destruir esse edifício que, na realidade, se sustenta em bases muito frágeis. Eu estou plenamente de acordo e eu queria também entender, eu acho que os nossos ouvintes também, porque muita gente vem conversar com a gente que tem um bolsonarista em casa, na família. Como que a gente pode dialogar com quem não quer entender a gravidade dessas situações, né? Que ignoram as injustiças de uma sociedade como a nossa, né? O racismo, as desigualdades cada vez maiores, a destruição do meio ambiente. E, assim, entender melhor como que esse discurso bolsolavista, né, que é uma subversão da realidade, né, isso tomando como exemplo aquela reunião ministerial que foi publicada por decisão do Supremo, né, as falas do presidente, as falas dos seus ministros, né, que pareciam uma verdadeira projeção de psicanálise, né, eles dizendo, não sou ditador, eu não sou golpista, não sou criminoso, eu sou a vítima, né, que ao meu ver, parece que é um narcisismo psicopático, né, escancarado, né, mas que como uma boa projeção acaba convencendo, né, o interlocutor, a pessoa que acredita no Bolsonaro, que aquilo é a verdade, né. Como dialogar com essas pessoas, né, e o que está na nossa sociedade, né, por que a gente está essas pessoas ainda tão apegadas a esses mecanismos psicanalíticos infantis, assim, aproveitando que você tem um pezinho nessa área de projeção e negação, né? Como que os nossos ouvintes, eu e o Paulo, a gente consegue combater isso nessas pessoas que ainda estão inseridas nesse contexto? Existe muita gente que votou no Bolsonaro que se mostra aberta a argumentos racionais. E isso é a condição de possibilidade de qualquer diálogo. Né? Você tem que estar aberto à possibilidade de estar errado, aberto à necessidade de ouvir o outro, para formular, a partir desse debate, a partir dessa troca de ideias, novas posições que podem superar as posições anteriores. Isso é um dado. Agora, muitos dos hoje chamados bolsonaristas, eles trabalham a partir de certezas delirantes, ou seja, a partir de um quadro mental típico da psicose, típico da paranoia. E aí não tem jeito, não tem diálogo possível. Talvez nós não possamos evitar a tentativa do diálogo, porque justamente isso nos caracteriza e nos diferencia deles. Mas se a pessoa está certa, e a certeza ela é, por definição, a impossibilidade de dúvida ou a negação da dúvida,
ela não vai se abrir a argumentos, por mais racionais, porque isso está no plano de uma irracionalidade. Então, argumentos racionais não tocam.